Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estou um pouco rouca, peço desculpas pela minha voz, não tá legal, mas eu vou fazer o possível aqui que vocês possam entender, tá bom? Obrigada por todas vocês que acreditaram no nosso trabalho e está aqui conosco essa noite, tá? Fico muito feliz, obrigada mesmo, gratidão. Já prepararam o material? Tem uma fita métrica ou pelo menos uma caneta e um papel para vocês ir anotando, né? Que vai ser mais teórica hoje, tá? Só vou mostrar, então qualquer dúvida vocês vão anotando. Terá bastante medidas que garanto para vocês que vocês não conhecem, porque foi desenvolvida por mim. Tanto costurar sob medida, pegar vários tipos de corpo, eu fui colocando lá, não precisa dessa medida aqui para eu resolver esse problema quando a cliente chega aqui no provador, né? Aí eu fui desenvolvendo umas medidas que até hoje as clientes às vezes falam assim para mim e as alunas, né? Nossa, tudo isso? Eu falei, tudo isso. Só que aí depois, no final, você vai entender o porquê tudo isso. Vai dar menos mão de obra para você e quando você prova a roupa, ou a cliente vai provar a roupa, fala, nossa, quase não tem ajuste. Por conta do quê? Das medidinhas que você tira antes. Eu vou disponibilizar para vocês a minha ficha técnica, só que vocês vão receber só no final, né? Então eu vou começar a aula em cima da minha ficha que está aqui, a minha colinha. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Zuleika, tenho mais de 30 anos no ramo da costura, comecei desde menina e costurando para mim e depois para as outras clientes, eu fui desenvolvendo o meu método, porque fiz um curso, depois eu fiz outro, estudei muitos e faltava detalhes, porque a gente pega muita variação de corpo. Um magro, outro com muito busto, outro sem muito busto, outro de quadril muito largo, cintura fina, tive vários tipos de corpos. O que eu aprendia, eu aplicava, chegava aqui no provador com a cliente, muitos ajustes para fazer, né? E tem ajustes que às vezes você perde a peça, porque principalmente ajuste em cava, depois que está cortado, não tem como você arrumar. Aí eu fui desenvolvendo as minhas medidas, tá? Por isso que eu criei a minha ficha técnica, para não dar problema depois aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar a fita. Primeiramente, eu tô com um casaco aqui, né, gente? Nunca se tira medida com essas roupas largas, tá bom? Você vai ter que deixar com a roupa mais justinha no corpo. Então eu vou tirar o meu casaco, não se assuste com a modelo aqui. Eu sou um corpinho plus size. Eu coloquei essa leg bem justinho aqui no corpo, você deixa bem justinho. E principalmente em você, quando você tirar a medida em você, espelho. Arrume um espelho aí na sua casa que dê para você ver o seu corpo inteiro e vá no espelho. A tua ajudante aqui é o espelho. Quando é a gente tirando no outro corpo, você que vai tirar. Aqui praticamente você vai mover os braços. Só que quem vai espelhar para você isso é aqui. Então, na minha ficha técnica, primeiramente, o que você vai fazer? Uma pergunta assim, ó. São várias medidas. Eu vou fazer uma saia, ou eu vou fazer uma blusa, ou eu vou fazer um vestido, ou eu vou fazer um shorts ou uma calça. Por quê? As medidas de saia não tem essa parte aqui de busto, de ombro, de cava, não existe nada disso. Por quê? É daqui para baixo. Então, numa saia, o que eu vou precisar? Cos, quadril, comprimento e altura de quadril. Aí você vai que nem no meu caso aqui, vamos para a saia. Onde que eu colocaria o cos da saia? Como eu sou gordinha, você vai em frente ao espelho, eu já não tenho quase cintura aqui, por causa de ser gordinha. Então eu vou virar de lado. As gordinhas sempre terão essa covinha aqui atrás, ó. Então, você virando de perfil, você vê que você tem uma parte mais funda. Imaginar uma linha aqui assim, e essa aqui vai ser a sua cintura, no meu caso. Aí vocês vão estudar no corpo de vocês, onde é que está a parte mais fina do seu corpo. E se é nessa parte fina do seu corpo que você vai tirar a medida da cintura. Porque se for um vestido aqui, no meu caso é aqui também que eu coloco. Mas tem cliente que gosta da parte mais fina aqui, ó. Logo abaixo do busto. Então, nesse caso, eu uso aqui, nessa parte mais funda minha aqui. Aqui é a minha cintura. Então, a gente posiciona, estou aqui de frente ao espelho, viro de perfil, e a fita não pode estar torta. Ela está certinha. Ela não pode ficar nem assim, ó, e nem caída aqui atrás. Tá vendo, ó, bamba? Ó, não tá certo. Tem que ficar bem certinho aqui, sem entortar.
Olha eu de perfil, ó, a parte mais fina minha é aqui e logo já começa pro bumbum, tá? Vocês olhando aqui, eu tô com um dedo dentro e outro fora, tá vendo? E não tá muito apertado em mim, ó. Eu consigo girar sem a fita cair. Então não tá largo e nem apertado. Você não pode apertar aqui, ó. Se eu apertar aqui que nem um cinto, na hora que eu vou vestir a roupa ela não fecha ou ela rasga. Então essa que é a medida. Aí você vai sentir aqui, ó, onde a fita parou. Esse metalzinho da fita, você segura com o dedo e solta a fita. Aí você vem aqui e vê quanto que deu. Aí a medida que tá aqui, você vai na ficha e coloca aqui a cintura e coloca a medida da cintura. Isso se você estiver fazendo uma saia que você vai usar aqui, ou um cos de uma calça que você vai colocar aqui, tá? Se a blusa que você vai fazer e o vestido, essa parte mais fina é aqui, então isso é a sua cintura. Então, cintura resolvida. Ah, Zuleika, aqui você já não dá a vestibilidade, o aumento para costura? Não, eu não dou. Tem métodos aí que ensina a dar o aumento da costura aqui. Coloca a fita aqui, né? Aí coloca mais uns 3 dedos aqui e põe essa marca. Eu não gosto de trabalhar assim, porque quando você for fazer o molde e tiver algum detalhe nesse molde para colocar, esse aumento que você está dando da costura te atrapalha demais. Então eu prefiro fazer tudo na medida certa, nem com folga nem apertado, coloco todos os detalhes no molde e depois na hora do corte que eu acrescento a vestibilidade, o aumento de costura. Agora o segundo passo é a altura do meu quadril. Como que eu descubro isso, Zuleika? Aqui você tem a marca, ó, até a minha calça já tá na marca da minha cintura, tá vendo? Eu já tenho a marca da minha cintura. A altura de quadril, ó, eu de perfil aqui, ó, e olhando pro espelho. O perfil do espelho tá mostrando a altura de quadril, essa parte mais altinha aqui do bumbum, ó, antes de começar a descer. É bem essa parte onde tá a blusa minha aqui, ó, certinho. Então, o que você vai fazer? Pegar o número 1 da fita, vai botar aqui na cintura, ó, esse ponto da cintura, solta a fita, e onde é que tá a minha blusa? Marcando a parte mais altinha aqui do bumbum, ó, aqui. Aí você põe o dedo aqui, segura a fita e puxa. Isso daqui é a altura do seu quadril. Aí você vai marcar lá na sua ficha, a altura do quadril. Agora, circunferência do quadril. É onde está a minha blusa aqui, onde eu mostrei para vocês, ó, a parte mais alta do bumbum é a circunferência do quadril. Então, em qualquer corpo que você pegar, você vai colocar de frente o espelho, virar ela de perfil e vai perceber isso no corpo da pessoa, onde que a parte mais alta do bumbum, antes de começar a descer, ficar menor. Então, aqui é a altura do quadril de qualquer corpo que você pegar. Aí você coloca a fita aqui, olha aqui, ó, esse é o meu quadril. Não pode cair a fita e nem pode ficar torta. Aí você coloca o dedinho aqui, onde terminou esse metalzinho, finalizou. Põe o dedo e puxa, aqui você tem a medida do quadril. Aí você coloca ali, onde está na ficha técnica, quadril. Comprimento dessa parte para baixo. Se é uma saia, você vai colocar sempre em laterais, tá? Aqui assim. Então eu coloco a fita na cintura, que é onde vai sair a minha peça, e solta a fita aqui do lado. Ah, eu quero aqui onde está o meu joelho, ó, você dá uma dobrinha. Ah, Zuleika, mas é em mim mesmo, como que eu faço? Vou te ensinar, ó. Eu coloco a mão aqui, ó, eu não entorto o corpo e nem abaixo, você tem que sempre ficar ereta. Coloco a mão aqui, estico onde eu posso, solto a fita e vou assim do lado, ó, aqui, ó, mas sempre segurando aqui, tá? Chegou no joelho, você puxa. Outra dica para medir, para você não ficar torcendo tudo. Pega o número 1 da fita, ó, eu coloco o número 1 aqui onde eu quero, ponho a mão aqui do lado e vou erguendo o corpo e subindo a fita ao contrário, ó, até chegar aqui na minha cintura. Chegou na cintura, eu ergo meu corpo certinho, viro pro espelho, confiro onde parou. Essa daqui, aí onde parou aqui, ó, é a medida do quadril. Do comprimento, desculpa, tá? Então você inverte a fita, você põe de baixo para cima. Se tiver mais mobilidade com o corpo, você coloca daqui para baixo e faz desse jeito, ó, corpo reto, põe a mão, segura e desce, tá bom? Se for para calça, é o mesmo esquema, só que daqui até o seu pé, onde você quer que termine
a sua calça. E lembrando assim, gente, sempre que for comprimento da peça, você aumenta mais 2 ou 3 centímetros. É sempre melhor sobrar no comprimento do que faltar tecido, tá? Tudo que for comprimento. Vai ter aqui comprimento de blusa, comprimento de saia, comprimento de calça ou short, os comprimentos da manga, tá? Então você anota aqui comprimento. Na calça também vai ter todas essas medidas, porém você vai ter umas medidas a mais que é gancho, e depois você vai ter de joelho, tá? E circunferência de coxa, mas a gente vai chegar lá. Agora a blusa. O primeiro item da blusa seria busto, né? Tá aqui o meu busto. Eu sempre coloco a fita de trás, ó, à frente. Geralmente o sutiã já é um guia para nós, tá? Então você vai deixar aqui, ó, vocês estão me vendo de perfil, eu tô de olho aqui no espelho, vai contornar essa parte mais alta do nosso seio, tá? Aqui, ó. Igual eu falei do bumbum, essa parte mais alta do seio. A fita atrás lá, ó, tem que ficar bem paralela, ela não pode cair, tá vendo? Ó lá o paralelo, ó, tá certinho. E ela tá até rodando um pouquinho. Aí, com o dedinho aqui dentro, eu vejo onde parou o metal e puxo. Aqui é a medida do seu seio. Então, coloca lá, busto, tanto. Ter entre busto. O que é isso, Zuleika, entre busto? Essa parte aqui, ó, entre busto, para você centralizar pence, se você for colocar pence na sua roupa ou algum recorte. Então, é de um bico do seio no outro, tá? Então, você vai de frente o espelho. Para mim tá mais fácil aqui, ó, o espelho tá sendo a tela ali. E mede aqui. No meu caso, 19, vai ter casos de pessoas maiores que vai dar 20 e pessoas menores, ele tende a diminuir aqui, tá? Então, entre seios aqui, 19 no meu caso. Aí vai lá na ficha, coloca altura de busto. Precisa disso? Precisa, porque você vai, cada pessoa tem uma altura do busto, né? Umas mais para baixo, outros mais para cima. Aí você vai colocar aqui, ó, nessa parte sua, no término do ombro com o pescoço, tá? Não pode ficar muito para baixo e nem muito para cima, bem certinho. E fita solta no corpo. Soltou a fita, onde que eu tirei a medida do busto? Nessa partinha aqui mais alta, não é? Então você põe o dedo aqui, ó, solta a sua fita. Você vai ter a altura do seu busto. Então é sempre essa parte mais alta do seio, bem no bico do seio, porém coloca a fita aqui, ó, bem encostado no pescoço com o ombro. Aí você vem aqui, nessa altura, onde está o bico, essa é a altura do seu busto. Anota lá também a altura de busto. A Josiana falou que a dúvida dela sempre é em relação ao ombro. Ah, qual seria o início do ombro? Vê se consegue aqui. Seria, acho que isso que ela tem a dúvida. Ó, você tem o ombro aqui e aqui no término já começa o pescoço, não começa? Não tem um redondinho aqui? Aqui é o começo seu do ombro. Não é nem muito para frente e nem muito para trás. É bem aqui, ó, retinho no ombro. É que eu tô com golinha alta, mas ainda dá para ver também, ó. Bem aqui. Se você colocar a mão no seu pescoço, para entrar aqui no ombro, você sente uma leve curvinha. É bem aqui, ó, tá? Que começa o seu ombro. Agora a gente vai ter altura de corpo frente e altura de corpo costas. Por que isso, Zuleika? O que é altura de corpo? Esse ponto que eu te falei aqui do ombro com o pescoço até a sua cintura. Isso é altura de corpo. Nós temos uma medida no da frente e temos uma medida no de trás. A da frente geralmente, tá? Na maioria das vezes ela é maior que as costas por conta dos seios, né? Mas você também pega corpo de pessoas que têm as costas maior que a frente. Por quê? Pode ser uma pessoa de pouco seio e um pouco corcunda. Então, a hora que você for medir, vai dar maior que a frente. Vai ter que colocar essa medida. Porque aí depois a gente tira essa diferença lá no papel, que é o molde que eu falo. Então, ó, de novo, esse ponto aqui do ombro com o pescoço, joga a fita métrica por cima do seio, não contorna aqui não, é solta, solta. E a minha cintura, onde tá a marquinha aqui, né, que eu falei que essa aqui é a minha cintura, soltou a fita, vem, 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 essa é a minha cintura, separa o dedo bem aqui em cima, solta a fita e olha.
Pronto, você tem a medida do seu corpo frente. Agora o das costas, como que a gente vai fazer, né? Sozinha. Você vai pegar aqui, ó, com o braço, coloca a fita aqui no ponto que eu ensinei. Você tá vendo que ele tá solta, né? Ó, você vai estar vendo no seu espelho isso aqui, ó. Soltou ela aqui. E ela não tá toda torcida também, tá retinha. Ok? Ó lá, você tá vendo no espelho. Aí você vai com o dedo aqui, ó, onde é a marca da sua cintura. Tá vendo, ó? Tô com o dedo aqui. Ó, senti o dedo com a fita aqui na marca da minha cintura. Aí eu solto a fita. Aí eu venho aqui e marco. Ó como deu certinho. As minhas costas, corpo costas é menor que o meu corpo frente. Por que isso? Porque na hora que você for fazer o molde, a diferença que deu das costas com o resultado do da frente é o que você vai ter de pence de busto, gente. Na maioria dos cursos, eles mandam jogar 3 centímetros de pence de busto. Não é assim que funciona. Para eu dar um exemplo para você, no meu aqui, as costas deu 54. E a altura do corpo frente deu 58. 58 tira 54, sobrou quanto? 4. Então, a minha pence de busto nas minhas roupas tem que ser 4 centímetros, para você poder deixar depois o seu corpo frente com o corpo costas igual. Aqui na lateral, a hora que você fechar esses 4 centímetros que deu a mais, ele vai bater certinho e você vai ter o seu bojo correto, não vai ficar sobrando no seio. Estão conseguindo entender? Até aqui, ok? E vocês aí vai estar com uma roupa também. Se, por exemplo, você estiver com uma cor só de roupa, vocês podem amarrar um elástico ou um cordão onde você acha que é a sua cintura, tá? Se você tiver de sutiã, o próprio sutiã já vai te mostrar qual que é a parte mais alta aqui do busto, tá? Mas se quiser marcar e colocar o cordão também na altura do quadril, se você não tem muita prática, pode colocar também. É tudo uma técnica para te auxiliar, tá? Ombro. É nesse cantinho que eu falei, até onde, Zuleika? Até a junção do seu braço. Se você fizer, ó, esse movimento, você vai sentir o ossinho aqui, ó, do ombro quando começa o braço. Então, é aqui que termina o seu ombro. Então, aí você tem que marcar esse pontinho aqui, ou memorizar, que nós vamos tirar várias medidas aqui, não é só do ombro, tá? Então, vamos lá. Aí você coloca essa parte número 1 da fita aqui. Com o outro dedo você auxilia até chegar aqui no ossinho. Você pode fazer assim para você sentir. Ó, tô sentindo o meu. Parou aqui no ossinho, ó, eu ponho o dedo aqui e puxo a fita. Ó, eu sou larga aqui, eu tenho 16 de ombro, sou grandona aqui. Aí você marca lá o seu ombro. Aí na minha medida aqui eu tenho o contorno do pescoço. O contorno do pescoço eu tiro só se eu fizer uma blusinha assim, ó, gola alta, ou eu vou fazer com golarinho, tá? Se é uma blusa de decote mais baixo, ou só redondo, não é alto aqui no pescoço, eu tiro essa medida só aqui, de trás do pescoço. Então, é que em mim aqui vai ser difícil. Eu vou ensinar para vocês como você vai fazer em você. Mas se você quiser saber os pontos do pescoço depois, quando eu for tirar na modelo aqui, aí vocês vê certinho. Porque eu vou pegar esse número 1, ó, eu levo aqui atrás, sinto essa parte redondinha do meu pescoço aqui, aí eu ajusto a fita e sinto o outro ossinho aqui. Então, eu vou ficar com os 2 dedos aqui, abaixo o braço, ó, senti, tá vendo a fita aí? Aí você segura aqui, ó, que é o término da fita e puxa. Aí eu vou ter a circunferência do pescoço só das costas, tá? No meu caso aqui são 20. E tá perfeito, gente. É as minhas medidas aqui que eu lembro. Ó, perguntaram, a Silvandira falou, pode explicar essa diferença de pence? E a Josiana falou, mas quando fechar a pence, vai ficar menor ou não a frente em relação às costas? Essa diferença da frente com as costas, a hora que fechar a pence aqui do busto, essa lateral tem que bater. Você vai fechar, você vai costurar a blusa. A minha blusa está costurada, só que ela não tem pence aqui, porque foi eliminada lá no molde, é uma outra técnica. Mas eu tenho aqui uma blusa que ela tem uma pence de busto. Essa aqui é uma blusa que tem no curso completo meu, tá? Ó, ela tem uma pence aqui de busto. Essa lateral aqui, a hora que você vai emendar, lembra?
que você falou, as costas tá menor que a frente, como que vai bater essa lateral toda? A hora que você fecha esse busto aqui, ó. A hora que você fecha essa pence, essa lateral vai bater com as costas. É aquela diferença, no meu caso, de 4 centímetros. Ó aqui, ó, a pence do busto, ó. Estão vendo ela aqui, ó? Vendo aqui? Então, aí você fecha, no meu caso é 4 centímetros, a hora que eu fecho esse 4 centímetros, essa frente vai ficar com 54 centímetros e as costas com 54 também. Aí vai bater aqui a lateral. Porém, você vai esticar a blusa na mesa, você vai ver que ela tá com um bojinho aqui. Dá até a impressão que tá errado, mas não tá, porque a hora que você veste, ó, ela encaixa direitinho. E a medida entre seios é para vir com essa pence aqui, ó, certinha no corpo seu, tá vendo? Ela começa bem aqui no seio certinho e termina bem centralizado em você. Não sei se você já pegou algumas blusas compradas, que essa pence termina às vezes aqui embaixo, ou às vezes ela tá aqui, ó, mais na lateral do que no meio, tá? É por conta dessas medidas. E só que a hora que você esticar na mesa, você vai ver que fez um boleado aqui, né? Mas vai estar normal, que a hora que você vestir, é essa parte aqui, ó, do seu seio. Precisa ter esse boleado, principalmente quando é em peças de tecido plano, sem elasticidade, né? Largura de ombros costa e largura de ombro frente. O que seria isso? Do início de um ombro seu no final do outro. Nós temos essa medida aqui e nas costas também. Nossa, Zuleika, para que essa medida? Olha, é fundamental essa medida. Por quê? A medida das costas, aquelas blusas ou vestido que você veste, aqueles blazers que você vai fazer assim, o braço não pode sair daqui, ó, senão acho que vai rasgar lá atrás. O que é isso? Não foi feito na medida sua, então você vai fazer assim, tá faltando tecido lá para você abraçar, entendeu? Então a gente tem que ter essa medida para você colocar no molde que é maior que a frente. Na maioria das vezes. Tem pessoas que é bem eretinha, essa medida da frente com as costas dela dá igual, não dá diferente. Por isso que eu falo, tem que tirar essas medidinhas, que cada corpo vai ter as suas medidas e a roupa vai cair perfeito. Agora, você já imaginou todas essas medidas que eu estou passando para vocês? Numa peça comprada em loja, não tem, gente. Eles entram na medida padrão, que é busto, cintura, quadril, a altura padrão, do tamanho 40, 42, 44. Aí a hora, principalmente eu, nesse corpo aqui, pegar, eu posso pegar na tabela plus size, G2 com G3, que serve em mim. Porém, eu tenho que fazer um monte de ajuste quando chega. Por quê? Eu sou uma pessoa plus size, porém de braços e pernas, 48. Então fica grande cava, decote fica enorme. A altura desse corpo meu, vocês perceberam que eu sou comprida de corpo. Para vestido, as cinturas e cintura de blusinhas e blazer cinturado, vem aqui em cima, ó, parece que é de gestante, né? Sendo que a minha cintura tá bem aqui embaixo. Então não dá certo, não dá mesmo. Cada corpo é um corpo. A diferença você faz a pence 2 centímetros para cada lado? Não, essa diferença você vai achar a diferença da pence nessa altura do corpo frente com o corpo costas. No meu caso é 4 centímetros, vai ter outro corpo que é 2. Você vai ter que tirar essa medidinha que eu te ensinei e aí você vai descobrir qual que é o número da sua pence. Cada pessoa tem um tamanho de pence. E a medida do decote? Do decote nós vamos chegar lá. Essa medida que eu vou ensinar aqui para você, ó, essa medida de ombro a ombro na frente é por conta do decote. Se você tem decote que você faz assim, terminou de costurar, ele vira aquela sobra aqui, é porque essa medida aqui tá maior do que o seu corpo. Então a gente vai colocar número 1 da fita aqui, ó, no término que eu te mostrei da junção, no outro lado aqui, ó, do término. Você vai ficar assim, ó, retinha, bem rente o pescoço. Tá vendo aqui? Ó, a junção não pode ir muito para dentro e nem muito para fora. Isso aqui é fundamental ser bem na dobrinha. Se você tiver dificuldade, põe um alfinetinho ou uma etiquetinha de bolinha assim, marcando, para você vir bem certinho. Que isso daqui que vai te ajudar a ficar com o decote perfeito, certinho aqui, ó, no teu corpo. Nessa posição aqui, ó. Aí você vem nessa ficha técnica que eu te dei, na largura da frente você coloca essa numeração que deu. Aí eu tenho a largura das costas. A largura das costas, como eu estava falando,
é para não dar aquele problema de você fazer assim. Você não consegue se movimentar com os braços porque não tem tecido lá atrás. Então, como que eu vou fazer eu sozinha? Pego aqui no número 1, eu sei que a fita tem que ficar assim, né, ó. Eu levo aqui atrás, posiciono aqui, ó, e de frente ao espelho eu tô vendo a junção do meu outro braço. Ó, a fita não tá retinha aqui, tá vendo aqui a junção, aqui. Aí eu ponho o dedo aqui, ó, no final da fita e puxo. Aí aqui é a medida do meu largura das costas. Mais uma pergunta. O Marco Reis perguntou, isso também serve para homem? Sim, exatamente. Porque o homem é no tórax dele aqui, né? Então ele também tem essas costas, ele também tem esse movimento. Então você vai tirar essa medida, das costas é uma e da frente é outra. E pence para homem, precisa? Precisa, porque o homem ele é mais fino aqui. Aqui ele é largo e funila aqui. Então coloca pence, na frente geralmente não tem, se coloca muito pence é nas costas. Agora que tá saindo esses modelos de camisa mais justinha, então coloca na frente e coloca nas costas, tá? Para você não deixar justo só na parte do lado assim, não fica legal. A Josiana falou, essas medidas servem para criança também? Serve. Aí criança, geralmente esse de costas e frente é a mesma coisa, porque às vezes não tem seinho, mas essas medidas que eu tô passando servem para qualquer faixa etária que você faz, tá? Porque é a medida no corpo da pessoa que você tá tirando. E na hora que você vai fazer o molde, você vai usar aquelas medidinhas no molde. Dá certinho, viu, gente? Aí eu tenho a altura de decote, que aí você vai saber onde que a pessoa quer. Aí como que você vai medir? Ah, eu quero que a profundidade dele aqui, eu quero o V dele aqui, ou eu quero canoa aqui no término do pescoço. Então você vai colocar número 1 aqui, de novo nesse ponto do pescoço, com o ombro, no cantinho do meu pescoço, deixo a fita retinha, sem entortar. Eu quero aqui, Zuleika. O que você vai fazer? Você não vai fazer isso aqui, ó, que a maioria das pessoas faz isso aqui com a fita, né, ó. Vem pra cá, assim, faz um V. Não, você vai deixar ela reta. Aí você vai criar a linha imaginária sua aqui, ó, onde ela quer. Aí você vem aqui, ó, onde tá dando, você vai estar de frente ao espelho, ó, parou aqui. Essa aqui é a medida da altura do decote que você quer, tá? Então isso daqui você vai levar para o seu molde, que é onde você vai dar essa profundidade do decote dela. Ah, eu não quero aqui, eu quero o decote canoa, que é aquele que é mais alto aqui e aberto no ombro. Então você vai fazer do mesmo jeito, vai pôr aqui no cantinho, dessa fita retinha. Aqui acho que nem precisa a régua, porque já está bem aqui perto do pescoço, ó. Aqui é o começo, o início do pescoço. Então aí você vem com o dedo aqui, ó. Essa alturinha aqui que você vai dar de... Ah, já até sei, é 8. Geralmente é 8 para todas. A Silvandira falou, pode dar essa diferença largura frente e costa de 9 centímetros? Pode. Aí é uma técnica lá no molde, né? Que você não vai fazer uma pence aqui de 9 centímetros aqui no busto. Então eu faço uma técnica dividindo, agora não vai dar para explicar isso aí, porque é mais lá no molde que tem que fazer isso. Então eu tiro geralmente uma pence de busto deu 9, eu tiro uns 5, 6 aqui de pence e o restante eu vou fazer uma pence aqui do lado fechando, deixando esse comprimento só aqui. Que provavelmente, para ter essa medida, ou você tem muito busto, ou você tem o busto com o estômago alto, né? Aí dá esse bastante diferença das medidas. Então, você tem que jogar um pouco de pence para fechar aqui, e eu jogo um pouquinho aqui também na barriga. Aí, a hora que fecha aqui, dá certinho. Mas existe de 9, sim. Aí, se vocês tiverem interesse mais na modelagem, como transferir essas medidas para as modelagens e esse tipo de problema, aí eu vou falar mais para frente, que é o meu curso, que tem um curso lá completo, você vai fazendo isso daí, tá bom? Tirar as medidas, o importante para a costureira, é o primeiro passo, porque não adianta você fazer uma modelagem com poucas medidas, sem ser desmiuçado que nem eu te passei, porque na hora que vestir vai dar problema de novo, principalmente esses de pence. Eu acho que vocês estão surpresa com essa novidade aí do altura, corpo, frente e costas, né? Porque eu não aprendi isso em lugar nenhum. Eu aprendi apanhando aqui, ó, na raça.
Porque era sempre 3, põe 3, põe 3. E eu que sou 4, vestia a roupa amassava meu seio, porque falta tecido para fazer essa curvinha na gente. Quem tem um pouquinho de barriga também, é mais compridinho aqui. Então aí aquela roupa que você veste fica empinada, sabe? A mesma coisa quem tem bumbum avantajado, você também vai dar, o comprimento vai ser maior da altura do quadril. E aí cai aquela pergunta, o porquê que é bom aprender a fazer a modelagem? Por conta disso, você tem que transferir essas medidas para a modelagem. Aí vai para o corte, já está tranquilo, costura, a hora que veste, cai que nem uma luva, porque você já está com todas essas medidas bonitinho. Essa é a vantagem da roupa sob medida, né, e não de moldes pronto, porque nunca vai dar certo em você os moldes prontos. Ó, um exemplo, esse manequim aqui, ele é o tamanho 48. Agora, todo mundo que é 48 vai ter essa barriguinha chapada? Só se fez lipoaspiração ou fez abdominoplastia, não é mesmo? O manequim tá aqui, filho, ó, chapadinho. Mas o nosso corpo natural não tem isso aqui não, né? Tem a curvinha aqui. Aqui na parte das costas, ó. É difícil ser assim também retinha. A gente sempre tem uma curvinha a mais por conta de gordurinha aqui debaixo do braço, no sutiã. Então, essa medida, a hora que você jogar aqui a fita, vai dar mais também. No caso de pessoas idosas também, que aí ela tem aquela curvinha aqui em cima, você vai fazer uma roupinha para ela, aqui vai dar mais longo do que a medida da frente. Principalmente corcunda é mais ainda. Essa da frente aqui dela vai dar menor, porque ela não é assim, ó, ereta. No que ela faz assim, diminui às vezes até 2 centímetros a menos. Entendeu? Do que é para ser o natural. Agora temos uma outra medida também que é polêmica. Altura da cava. Eu nunca encontrei em curso nenhum essa medida. Alguém encontrou aí a altura de cava e como será que é tirado? Às vezes tá até marcado lá cava, mas você não sabe onde que é que tira essa medida. Então, como eu tiro a minha medida da cava é diferente, eu nunca vi. Agora a cava vai ter, ó, macetes aqui bom para vocês. Então vamos lá. A medida da cava a gente mede só nas costas. Agora o sozinha para medir isso que é difícil. Então o que você vai fazer? Ou você bota um cordão aqui na altura do quê? Ó, debaixo do braço. Então aqui é a medida debaixo do braço. Então você pode pôr um cordão, eu vou pôr a fita para você saber. Ó, você amarra o cordão seu aqui debaixo do braço, ó, tá? E deixa aqui marcadinho. Então a cava sua justinha, ela tem que vir aqui, ó, debaixo das axilas. Então, se você tiver com o cordão, eu como já sei como é no meu corpo, ó, eu sei que é aqui. Eu tenho já a ideinha aqui, que é aqui nesse ossinho aqui, quando eu faço isso aqui. Então, para você que não tem prática, você vai amarrar o cordão aí seu aqui. Aí vai jogar a fita, ó, número 1 da fita aqui atrás. Aonde? Cantinho do ombro de novo. Sempre as medidas aqui, gente, porque a parte mais alta nossa do corpo, tirando a cabeça, lógico, para uma roupa, é aqui. Essa é a parte mais alta da gente, não pode tirar daqui. Não pode tirar daqui do ombro, que é essa parte mais baixa, tá? A gente tira aqui do cantinho. Solta ela aqui atrás. E lembra que eu falei para você que eu já sei mais ou menos onde que é o meu? Porque olha aqui, ó, a minha axila. Eu tento ir com o meu dedo reto aqui, ó, na linha imaginária. Cheguei na fita. Cheguei na fita, ó, eu faço isso aqui, ó, que nem um prendedor. E solto a mão e puxo. A altura da minha cava, a hora que eu for fazer o molde, eu vou entrar com 30 centímetros de cava. Nossa, Zuleika, mas como? E aí, como que você faz? Aí, na hora de fazer o molde, eu tenho uma técnica lá da cava das costas com a cava da frente. Na frente não precisa tirar, vai ser os 30 mesmo. Agora, tem uma outra medidinha nessa altura da cava que eu tiro, que é do braço. Aqui, ó, bem debaixo das axilas. Aí você vai pôr a sua fita aqui, pegando a número 1 aqui, ó, e vai circular na parte mais grossinha do seu braço, passando debaixo das axilas. Aqui, tá vendo, ó? Parte bem alta aqui do braço, ó. Não pode ser assim, tá? Que aqui você tá, essa medida aqui é a circunferência do braço para barra, tá? Eu tiro essa aqui, ó, debaixo das axilas até aqui em cima a parte mais grossinha, 50. Então, a minha manga dobradinha, ó, ela vai ter 50. E esse 50
vai ter que se encaixar no molde da cava quando eu estiver fazendo lá os riscos no molde, no papel. E essa medida de 30 que a gente tirou, que vai dar em ciminha essa medida da cava. Um exemplo, isso no meu corpo. Eu não acabei de contar para vocês que o G3, para mim, G2 ou G3 fica bom no busto, porém a cava fica larga. Eu vou mostrar agora para vocês o meu casaco sem manga, como que ele fica na cava. Jamais uma roupa comprada, eu vou ter essa cava aqui que eu vou vestir aqui para vocês verem. E eu tenho bastante busto. Então, se eu tivesse comprado esse casaco, ele ia estar sobrando aqui, tá vendo? Porque eu tenho bastante busto. E tem o braço pequeno. Ó, meu braço se encaixou, ó. Tá sobrando alguma coisa? Ó, aqui. Certinho. Atrás e na frente. Ó. Tá vendo? E as roupas que eu compro, essa cava fica aqui, embaixo. Aqui sobrando aquele monte de tecido aqui no busto. E não fica aqui, ó, abraçando certinho a minha cava. Tá vendo? Fica enorme. Porque quando você faz essas medidas certinho aqui, ó, ele deu aqui. Eu tenho muito busto, então eu divido também aqui na cava, eu sempre fecho aqui, ó. Pode ver que ele tem um recorte, eu fecho aqui e ela fica bem ajeitadinha no corpo. Esse é o detalhe, eu apanhei bastante nessa cava, gente, como eu sofri. Nesse 30 anos fazendo, quebrando cabeça e fazendo curso e não achava ninguém para explicar isso para mim. Entendeu, gente? A altura da cava é muito importante. E essa outra medida aqui, que é o do braço, então vai estar tudo na altura da cava. Você vai tirar a altura da cava e essa circunferência do braço, tá? Que é a largura do braço, é aqui. Aí aqui, depois largura de punho, que se for uma manga comprida, você vai colocar aqui. Aí tem o punho justo, se ele tiver abertura com botão. Se ele não tiver abertura com botão, você tem que deixar numa largura que passe nessa parte aqui da sua mão, ó. Tá? Ó, aqui certinho, ó. Aí onde parou o número 1 aqui, você puxa, é isso aqui, a medida de uma blusa com punho sem abertura de botão, tá? E essas medidas, gente, lembram, deixa fixo aí, marcadinho pra você, que é uma medida justa do corpo. Se você mudar o tipo do tecido, muda esse tipo de medida. Mas como assim, Zuleika? Muda em questão do quê? Se você pega um tecido com elastano, você vai ter que fazer uma continha, que é lá no curso que a gente faz. Você desconta a medida do elastano nessa medida sua, em porcentagem, tá? Se o tecido não tem elastano nenhum, aí você vai usar essas medidas mesmo certinho e dar o aumento de costura, tá? Então, é para cada tecido. Mas, dependente do tecido que você vai usar, essa medida sempre tem que ser a certinha do seu corpo, nem a mais e nem a menos. Essa diferença do tecido, que dá a mais ou a menos, você vai fazer na modelagem. Aí no caso, largura do joelho, se for numa calça, é a circunferência aqui do joelho. Aqui você sempre dobra um pouquinho, tá? Não tira assim que dá diferença. Ó, sempre um pouquinho dobradinho o joelho, faz assim com a fitinha. Puxou, daqui para baixo é mais fácil tirar a medida, né? Aí a largura do joelho. Tornozelo, também é a medida lá da barra ali lá embaixo, que dê para passar o pé, né? Então, seria aqui embaixo. E se tem condições de passar aqui, no pé, que eu vou estar aqui de tênis, né? Mas tirando o tênis ele passa, tá, gente? Altura até o joelho. O que é essa altura? Também da calça. Você tá com a calça aqui na cintura, jogou na lateral e segura e vai aqui. Então, o meu joelho na altura da calça é 57. Então, essa medida é excelente para você saber até o joelho, se é uma calça mais funiladinha, vai funilando para você ter a altura do seu joelho. Que nem no meu caso aqui, eu tenho 57 de comprimento até chegar ao joelho. Largura da coxa, na calça também. Aqui, ó, essa parte, bem término da virilha aqui. Você vai colocar a fita nessa posição, solta a perna, porque dá diferença, tá? E dá uma giradinha, ó, nessa parte mais grossinha aqui da sua perna. É a medida da coxa, tá? Comprimento da blusa, também você vai colocar aqui, né, no cantinho aqui, jogar e ver onde você quer o comprimento da sua blusa,
ou da sua sobretudo, ou do seu casaco, assim vai do cropped também, pode ser aqui, da cintura, um pouquinho mais curto, tá? Comprimento da saia, que eu já falei lá no começo, comprimento de calça ou short também, sempre aqui, ó, nas laterais, né? E vai até onde você quer o comprimento. Comprimento da manga, ó, você sempre tira assim, gente, sempre o bracinho dobradinho, nunca ele reto, tá? Então você posiciona aqui, ó, na junção aqui, né? Segura aqui com a sua mão, ó, e tenta dobrar o braço com a fita lá no cotovelo e soltando ela devagarzinho, ó. Aí você chega bem pertinho do espelho e nota onde o número tá parando ali no seu ossinho, ó, um pouquinho para frente do ossinho. Aí você anota, tá? Porque aqui não tem como eu soltar que vai cair. Aí você anota ali, tá? Isso é com a manga comprida. Ai, manga 3/4, mesmo jeito. O braço sempre nessa posição, pega nessa parte aqui de trás, ó, dá a volta do cotovelinho e vem até aqui, mesmo esquema, tá? 3/4, manga curta. Altura de gancho. O gancho tem 2 medidas. Nessa altura de gancho você pode colocar dessas 2 formas. Eu gosto de tirar essa, já que eu tô com calça, o que que eu faço? Ó, eu coloco aqui atrás de mim, onde eu quero que termine o cos, né? O meu é tudo cos alto também. Coloco aqui a fita, passo por debaixo e venho com ela aqui onde vai terminar o cos da frente. Aqui. Essa é a medida do gancho completo meu, tá? Então, quando eu fizer a modelagem, lá nas alturas do gancho, tudo, fazer os riscos, tudo certinho, eu vou conferir essa medida do gancho e ver se tá batendo certinho. As costas sempre vai dar um pouquinho maior e a frente o gancho um pouco menor. Porém, tem que estar, no total dos dois, tem que dar isso aqui, tá? Que aqui eu tirei um gancho total. Ou você pode sentar numa cadeira, deixa eu trazer a cadeira aqui agora. Esse daqui é o que geralmente na maioria tem, né? Faz essa explicação, aí você fica bem sentadinha aqui certinha, põe a fita aqui, ó, na minha cintura, segura com esse outro braço, sem fazer assim com o corpo, tá, gente? Tenta manter ele o mais reto possível. E vai até onde você vê que tá terminando aqui, ó, a sua perna no assento. Pega essa medida aqui, aumenta mais 3 centímetros e coloca lá, medida de gancho. Tem esses dois jeito de tirar a medida de gancho, tá? A Miriam perguntou, no seu curso vamos aprender desta forma por medidas para fazer o molde? Sim, exatamente, por medida. Aí a hora que você está fazendo o molde, você vai entender todas essas medidas que eu tirei aqui, porque eu vou transferindo para o papel. Aí você vai abrindo mais a sua mente, ainda você vai entendendo, é por isso que ela tirou essa medida. Porque lá no curso, a hora que eu estou fazendo a modelagem, eu estou dando dica para você, sabe aquela medida que a gente tirou? Então, é por causa disso aqui, ó, tá? Eu vou trazendo vocês a lembrar. Roseneide falou, quanto você usa de caída de ombro? Ah, tá, quando faz aquela transposição que a gente faz, né? Eu uso de 1,5 a 2. 2 é muito, geralmente eu coloco de 1,5 para todos. Se a pessoa for um pouco mais corcunda, você perceber que ela é um pouco mais assim, aí eu utilizo 2, senão eu jogo 1,5, tá? Então, o que é jogar 1,5, né? Vamos explicar. É a hora que você tira 1,5 da frente e cola 1,5 no das costas. É isso aí, né? Miriam, no caso de saia, quando fica apertado o bumbum, por que acontece isso? Apertado no bumbum pode ser essa medida da circunferência que às vezes você tirou muito justo, ou você errou também essa altura aqui, ó, que eu te falei, que você vai ter que olhar onde é que seu bumbum tá mais alto aqui a parte, ó, a parte mais redonda dela. Às vezes, você tá tirando essa circunferência aqui mais para cima, ó. Aí o que vai acontecer? A hora que você pôr o tecido, nessa parte mais alta vai te amassar o bumbum, tá? Então você tem que ver a parte mais alta do bumbum e tirar a sua medida, que aí não vai amassar. Agora, se você tá colocando a saia e a saia empina, também não sei se é isso, é porque que acontece? Você tem o bumbum bem avantajado, aí a sua altura das costas com a frente dá diferença, então as suas costas vai ter que aumentar aqui, ó,
no bumbum, uns 2 centímetros para poder ela fazer a curvinha certinho. Não sei se é isso que ela está querendo dizer. A Rosineide falou, por que aumentar 3 centímetros no gancho? Quando você tira a medida sentado. Porque sentado a gente não tá naquela curvinha, a gente tem uma curvinha aqui do gancho, né, ó, aqui embaixo. Então, sentado, ele tira até uma certa altura. E o pessoal não fala isso, viu? Nenhum curso eu aprendi. Eles dão só essa medida do sentado, aí a hora que você faz com aquela medida toda, você vai vestir. A calça tá faltando gancho para subir, ela tá curta de gancho. Então, a calça não sobe. Então, se você conseguir, pra gente é mais fácil, tem mulher que não liga, agora tem gente que fica meio constrangido de você tirar essa medida no total que eu te falei. Mas se não ficar, é o melhor jeito de tirar a medida de gancho, é esse aqui, ó, o total que eu ensinei, tá? Você passa aqui, porque aí você tem a curvinha certinho. Fazem o gancho da frente muito baixo na calça. Eu uso muito aqui em cima e tenho também uma barriguinha saliente. Aí eles costumam fazer essas calças de loja numa pessoa que é nesse manequim que eu mostrei, que não tem barriga. Aí o que acontece? A hora que sobe o zíper da calça aqui, a barriga é chapadinha, vai ficar certinho. Agora a gente tem a barriguinha aqui, de ladinho, ó. Ó, imagina aqui o gancho da calça fazendo a curvinha da barriga, para aqui na metade, não consegue chegar onde a gente usa. Então, gente, para tirar no corpo, você sozinha, é dessa forma. E aí, gente, que vocês acharam? Muitas medidas, né? Mas não se assuste, não, que isso daí é bom para vocês na hora do molde, na hora de... Quer ver vocês ficar gratificante e feliz da vida e passar toda essa tristeza de ver tantas medidas a hora que for experimentar a roupa? Que aí vai ficar tão boa no corpo, que aí você vai ficar feliz, aí você vai, nossa, ai, valeu a pena. Porque eu já ouvi isso daí de cliente, eu já ouvi de alunas, entendeu? Isso aí que é o gratificante. Todo esse trabalho que você faz, esse processo, é para diminuir aquela frustração na hora de provar a roupa. E eu tive muito feedback que elas vêm provar, elas ficam encantadas. Nossa, mas tá pronto praticamente a peça, tá pronta, praticamente tá pronta. E cliente que você faz muitas e muitas vezes, costura muitos anos para ele, você acaba finalizando a peça, porque você já tem as medidas, você tem também a manha do corpo da pessoa, que você sempre tem que analisar o corpo da cliente, o seu corpo, né, bem na frente do espelho. E aí você pode terminar a peça, às vezes dá pouca coisa, se é peça assim, que não tem muitos ajustes, não, dá perfeito, menina. Tem muitos casos da pessoa vir provar e já levou a peça pronta. Aí você fica feliz da vida. Mas é muito difícil eu comprar roupa, gente, por conta disso. Quando compra, eu tenho que fazer os ajustes na cava, né? Nem sempre o que você vai ajustar fica legal, fica parecendo uma peça que já foi mexida, né? Decotes, repuxando nas costas. Nossa, é uma tristeza. O problema de você ter bastante seio, eu sou um tamanho aqui, mas de perna e braço não. E já tem aqueles plus size que também tem o braço cheio. Então, por isso que você tem que tirar essa medida do braço, porque na hora da modelagem você vai ter que encaixar essa manga na cava dela. Entendeu? Porque a cava às vezes vai dar diferente porque ela tem pouco busto. Ela é uma plus size de pouco busto, porém daqueles braços bem cheios. Então, vai ter que encaixar nessa cava. Agora, essa modelo aqui, ela não tem problema. Ela compra a roupa, cai certinho, porque é a do padrão, né? Ó, já analiso aqui a modelo. Ela me tá com uma blusa de frio. Isso aqui não tem como tirar medida nisso, tá, gente? Então, eu vou pedir para ela tirar, por favor. Então, vamos lá. Eu vou lá na minha ficha, né? Minha ficha tá marcando o busto. É lógico, como eu falei da outra vez, se não for nada de blusa, é só daqui para baixo, você vai pegar as medidas que são daqui para baixo, tá? Então, o busto, ó, você vai pedir para ela abrir assim um pouquinho o braço. Vai posicionar a fita. Sempre eu coloco um dedinho aqui dentro, ó, atrás, tá? Para segurar assim, ó, como se fosse um prendedorzinho. Aí eu viro ela de perfilzinho, pode ficar até de perfil no espelho. Aí você vai estar sempre olhando de perfil nela. E essa parte mais altinha do seio dela é aqui. Aí eu pego a fita aqui, vi onde deu e marco aqui na ficha técnica, tá? Busto, entre busto. Aí eu venho aqui nela, ela tá com o sutiã, ó, você
visualiza aqui mais ou menos o meio do seio, aí vai colocar aqui, ó, entre seios. Não joga muito próximo aqui, ó, senão na hora que você vai colocar uma pence na peça fica ruim, tá? Ó, o dela aqui, ó, tá dando 15, tá? Nesse corpo aqui, ó, deu 15. Altura de busto. Agora aqui, ó, mostrando pra vocês, ó, o pescoço dela com o início do ombro, ó. O dedo cai bem aqui na curvinha. É aqui que você vai posicionar a maioria das medidas que eu mando colocar. A fita é aqui, tá? Ó, joga em cima do seio dela, a altura de seio. A parte mais alta do seio dela tá aqui, ó. Aí eu venho com o dedo 27. Aí eu coloco lá a altura de busto. Altura do corpo frente. Vamos ver onde é a cintura dela, a parte mais fininha. Olha aqui, ó. É que agora tudo preto para vocês, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou mostrar para vocês onde é que tá. Abre assim só um pouquinho. O cós da calça dela tá aqui, gente, ó. Ó, o cós da calça dela tá aqui onde eu coloquei a fita. E sabe onde é a cintura dela? Ó, aqui, onde eu tô colocando a mão, ó. É a parte mais fininha. Aí, dependendo da roupa que eu tô fazendo para ela, eu tenho que tirar a medida aqui. Agora, na parte fininha, que é a cintura mesmo. Agora, se eu tô tirando a medida de uma calça, eu vou perguntar para ela, você vai usar a calça onde tá essa sua? Aí se ela falar, não, é aqui que eu vou usar, então a cintura dela não é mais nessa parte fina, vai ser aqui, ó. Aí as medidas dela vai ser tudo a partir daqui. A altura de quadril, não vai ser da cintura para cá, vai ser de onde ela vai pôr a cintura dela. Deu para entender? Então, sempre anota isso daí também aí para vocês, que não está especificado isso lá na ficha técnica, tá? Então, vai medir cintura, primeiro vê se, nesse caso dela aqui, ó, se for a blusa, vai ser aqui mesmo, na parte mais fininha do corpo dela. Só que ela tá com a calça aqui para baixo. Aí ela falou, não, é aqui que eu vou usar. Então, se for calça, shorts, bermuda, é essa medida que eu vou tirar, onde ela quer pôr o cós, que vai ser a nossa cintura, tá? Altura do corpo frente. Então, nesse caso, a cintura dela é aqui, a mais fininha. Então, vamos pôr aqui. Ó, põe a mão aqui nela. Se vocês têm dificuldade, pode amarrar um cordão na cliente, não tem problema, tá? Agora, se não, ó, você põe o dedo seu aqui, ó, a parte mais fininha da cintura dela. Você vem aqui, ó, circulando e separa com o dedo aqui em cima da fita. Tá? Deu para entender, né? Ó, dela deu 42, ela é pouquinho seio. Vamos ver as costas? Essa parte da frente vai ter que dar menor que as costas pra gente ter uma pence de busto. Então, vira aqui as costas. Isso. Ó, fininho tá aqui, que é a cintura. Posiciona aqui em cima. Solta a fita. A cintura dela tá aqui, ó. Eu venho com o dedo, ó. E passo em cima da fita. 40 centímetros de corpo de costas. Então, ela vai ter uma pence de busto de 1 centímetro só. Porque, ó, é pequenininho, olha a diferença do meu. Então, quanto mais a pessoa vai tendo aqui, essa pence de busto vai aumentando. Então, nem no padrão normal das modelagens, que nem o tamanho dela seria o quê? Um 38? 38 a parte aqui, né? Então, 38, geralmente coloca 2 centímetros de busto, ou o comum que elas mandam colocar 3, aí vai estar sobrando aqui o tecido no busto dela, porque dela ela só tem 1 centímetro de diferença. Por quadril, então sempre aqui de perfil, olha aqui, ó, que bacana, ó, a parte mais alta do bumbum, tá vendo, ó? Vem aqui, aumentou e agora vai diminuir. Então, a linha do quadril dela é aqui, ó. Então, você vai posicionar a fita aqui, confere de novo se está na parte mais altinha lá do bumbum, ó. Tá? E marca. Circunferência do quadril. Agora tem outra medida, altura do quadril. Então, ó, de novo aquele detalhe. É blusa, é vestido, então é da parte mais fina dela aqui, que é a cintura, sempre na lateral. A altura do quadril dela aqui, ó, a parte mais altinha, vem aqui, a altura do quadril dela, ó, 23. Ela tem uma altura mais aberta de quadril. Agora é calça, então a cintura dela tá aqui, onde ela quer o cós da calça. Então o cós da calça tá aqui, mas a altura do quadril dela permanece na mesma coisa, ó, já deu 16, tá vendo?
Então, se ela quisesse uma calça cos alto, seria da cintura. Agora, ela quer aqui a posição da calça, então você vai medir essa altura daqui de onde ela quer, na altura do quadril. No comprimento da calça, põe aqui no cos, onde ela quer, e não na cintura. Lembra sempre disso. Põe aqui, ó, jogou na lateral, tá? Se for bermuda, você vai vendo com a cliente aqui, ó, onde ela quer e vai indo, vai indo, vai indo. Calça também é o mesmo esquema. Ah, eu não quero aqui, eu quero bem lá embaixo, eu vou usar com salto. Então, vocês colocam bastante. Aqui no chão tá dando quase 1 metro. Então, é isso que vocês vão colocar. Agora é ombro. Aqui, ó, o ombro, para quem tava com dificuldade na medida do ombro. Quiser chegar mais pertinho, ó. Olha aqui, ó, a curvinha. Tá vendo a curvinha aqui, ó? O dedo para aqui, aí você vai posicionar a fita aqui. Soltar aqui em cima. Ai, agora eu tô em dúvida que não é em mim. Então, você vai fazer, mandar ela fazer esse movimento de asa e você vai sentir aqui, ó. Pode fazer. Ó, você sente aqui a articulação. Então, a cava dela vai vir aqui, ó. Então, ela vai ter 11,5. Vai dar 11,5 de ombro. E é fundamental, gente, essa medida, porque é daqui que vai sair, ó, cava da frente, ó, tá vendo? Ó? Se você tira essa medida errada, é onde pode faltar cava, que às vezes você faz pra cá, ou então pode sobrar, aí é aquela cava caída, fica aqui a cava nela, tá? Então essa medida é fundamental, tirar bem certinho aqui. Então a dela tem 11,5. Contorno do pescoço, aqui, bem pertinho também, que isso aqui é fundamental. Vira aqui, tira mais aqui, vira bem de costas. Aí você vai fazer o quê? Ó, vai ver onde é aquela curvinha desse lado e a curvinha desse lado. Então, você posiciona a fita aqui, vai até aqui, ó, onde é a curvinha, tá? E deu 14. Medida certinha de pescoço, pequenininho também, 14, tá? Pode ficar aqui. Aí tem largura das costas e largura da frente, que vai ser de uma junção a outro do ombro, tá? Do ombro com o braço. Ó, aqui eu já senti aqui o ossinho dela. Eu ponho a fita aqui, venho retinho até o outro ossinho dela. Ó, deu 38 de costas. Por que que é fundamental aqui no ossinho? Porque daqui também vai sair a nossa cava das costas, ó. E essa medida, ó, deu 38. Agora vamos medir de frente dela para você ver como vai dar menor. 38 tem que dar uns 36 aqui dela, 35, mas tem que ser menor que as costas. Ó lá, 34, ó, certinho, tá vendo? E as costas dela deu 38. Essa diferença é o tecido que ela vai fazer isso aqui, ó. E a peça vai vir junto com ela. Tá vendo como é fundamental? E não vai ficar aquela cava curta aqui nas costas, tá? E a da frente também vai cair aqui certinho. A altura do decote, como eu expliquei, ó. Vou até mostrar esse dela, que já tá retinho. Coloca a fita aqui, solta. E o próprio decote dela aqui, ó, vem na linha reta, tá com 17. Então, a hora que a gente for fazer a modelagem, a altura do decote 17. A altura da cava, ó lá a cava, aqui vai dar para vocês verem certinho, ó, de costas, isso. Ó, abre mais. A axila dela tá aqui, tá vendo, ó? É o término da cava dela. Então eu vou colocar a fita aqui nesse pontinho, solto a fita, venho com o dedo aqui, ó, a axila dela tá acabando aqui, eu venho numa linha reta. Deu 20. Tem dificuldade, você pode colocar uma régua aqui para te auxiliar, para você não entortar, nem fazer isso e nem isso. Então tá aqui, você vai fazer isso aqui reto, ó, 20. Certinho. Então, a altura da cava dela é 20. Aí, logo em seguida, você vai tirar essa circunferência do braço, que é debaixo também das axilas, nesse ponto mais alto. 37, tá? Então, a manga dela aqui, ó, vai ter que encaixar nessa cava. Punho também, se for medir aqui, ó, o comprimento do braço, tá? Você vai colocar nessa articulação aqui também. Vem na parte das costas aqui do braço, tá? Ó, passa no ossinho, segura e vem aqui. A manga comprida, ela sempre passa esse ossinho aqui do cotovelo, tá? Ó. Aí aqui também vai, se a cliente não sabe onde é, você pode parar aqui, ó. Passou o ossinho, você para. Mas tem cliente que às vezes vai querer um pouquinho aqui, tá? Mais compridinho, aí é o gosto do cliente. Ah, eu quero 3/4 também, ó. Parou no ossinho, 3/4, 7/8, tá? Acima do cotovelo, curta, e assim vai. Largura da coxa, aqui de novo, eu vou pedir para ela abrir a perna,
Tá vendo? Ela tá com uma leg, Aí eu venho aqui, ó, bem no término aqui da perna e a parte mais larga da coxa, ó, bem aqui em cima mesmo, ó, tá? Aqui ela dá uma caidinha mesmo, porque se eu descer essa parte aqui, ó, a coxa dela já vai afinando, ó. Tá vendo? Então você vai ter que tirar essa medida curvadinha aqui. Porque no papel isso aqui vai dar certinho, a largura da coxa. E agora, o gancho dela, vem aqui as costas, o cos tá terminando aqui. Eu coloco aqui, passo aqui a fita e venho até onde tá terminando o cos da calça dela. Essa aqui é a circunferência total do gancho, certo? E sentadinha, vamos lá, sentadinha também. Aí eu vou vir aqui, ó, ela tá com o cos da calça aqui, eu coloco aqui, solto, tá terminando, ó, aqui com 22 e você acrescenta mais 3, tá? É isso aí. Deixa eu ver o que mais. E a altura do joelho. Aqui também, no cos da calça, onde ela quer, vem até aqui a altura do joelho, sempre aqui no meio do joelho, e marca a altura do joelho. Isso daqui vai ajudar a gente na modelagem. Você traçar até a linha do joelho, porque aí você sabe onde você tem que funilar mais, né? E aí você pode tirar também a circunferência do joelho. Manda ela dar uma flexionada. Isso. Aí. Tá? E coloca lá a medida. Alguma dúvida? Prontinho, vou liberar minha modelo, já tá ok. A Miriam perguntou, decote redondo ou quadrado, a medida é feita da mesma forma? E se tiver gola? Sim, é da mesma forma. Você sempre vai tirar nessa medida assim, ó, reto, tá? A linha aqui, onde é que é a altura aqui do pescoço sempre daquela forma que eu expliquei. Com gola, é sempre essa medida aqui, ó, próximo do pescoço, que geralmente dá 8. Daqui até aqui é uns 8, tá? Você sempre vai traçar uma gola, essa aqui é o mínimo do pescoço da gente, a altura de decote de frente para a gola. Aí se você for fazer uma colarinho ou gola padre, que é aquela que vem aqui no pescoço, aí você vai ter que ter aquela medida da circunferência total do pescoço para não ficar muito apertado e nem muito largo no pescoço da cliente ou no seu pescoço. Vocês aprenderam hoje o primeiro passo da costura, que é a base de tudo, são as medidas. E a medida certa, né, gente? Não adianta tirar medidas de qualquer jeito. Agora eu quero te fazer uma pergunta, que é o que vem depois da medida. O que vem depois dessa medida são os moldes. Você vai traçar o molde certinho, você vai aprender no corte, fazer o corte com os aumentos da costura. Depois você vai fazer a costura e o acabamento dela. E cada uma dessas etapas tem uma técnica e uma ordem certa para você fazer. Diferente de uma roupa aí de loja, uma roupa pronta, minha filha é 40 aqui, 44, ela tem mais quadril. Então, num vestido justo, você já imaginou a complicação? Vai ter que comprar o 44 para poder entrar no quadril. E aqui vai ter que fazer os ajustes. E essa parte do corpo para ajustar é a mais complicada numa peça, que às vezes você pode danificar o modelo da roupa para fazer os ajustes. Agora, sobre medida, não. Você entrou com essas medidas que eu te passei, a roupa vai sair daquele jeitinho. A hora que a pessoa põe, veste igual uma luva, como a gente fala, né? É maravilhoso. Então, agora você imagina pegar uma peça do início ao fim. Você sabe as medidas. Agora sabe fazer o molde do seu corpo, seu, né, no caso, ou de algum outro cliente. Corta o tecido sem desperdiçar, porque você já está fazendo a modelagem na medida certa, não está sobrando nada de tecido lá. Então, não desperdiça no corte. Costura o tecido sem desperdiçar, passo a passo. E no final, a roupa no seu corpo fica daquele jeito que você sempre sonhou, sempre quis, sem dor de cabeça. E isso não é só imaginação, gente, é possível. Vocês viram aqui, né, eu mostrando as medidas, até as peças prontas, que foram feitas nas medidas desse manequim, tá? Por isso que ele encaixou certinho. E tem mulheres que estão fazendo isso todo dia, né? Com 50 anos, com 60, 70, mais novas, né? Que nunca tinha costurado nada antes. Eu vou mostrar um vídeo agora com o depoimento de uma aluna para vocês ouvirem, tá bom? Eu comecei em 2020, né? Na época eu não sabia nada sobre a costura, nada sobre máquina de costura, nunca tive contato, né? Então, quando eu comecei, não tinha conhecimento.
Então, a Zuleika foi para mim uma profissional excelente, porque tudo que eu precisei de dúvida, de explicação, eu tive. Na costura, a gente começa com a modelagem, né? Eu aprendi sob medida, que é quando você tira a medida da pessoa e trabalha em cima dessas medidas, né? O método que eu acabei aprendendo foi muito fácil, prático, porque tem vários métodos, né? E do jeito que foi ensinado para mim foi muito simples de entender, né? E compreender e pôr em prática. Também a costura ela tem muitos detalhes, né? Muitos tipos de acabamento, ela exige paciência, você não faz e já está pronta, às vezes você tem que persistir ali na costura. Então, eu tive muito apoio da Zuleika, a explicação foi muito boa, eu mandava mensagem perguntando, ela me respondia, me explicava com muita paciência, porque a costura, no começo, ela é difícil para você compreender, para você entender como que costura uma pence, como, sabe, dar um acabamento com overlock. E com a Zuleika foi muito fácil para mim entender. Entrou muito fácil o jeito que foi ensinado para mim. Então, foi um curso que valeu muito a pena para mim. Eu fiz mais de 10 peças, então eu fiz muitas peças. Eu me desenvolvi muito na parte da costura, da modelagem, e até hoje eu sinto falta porque eu fiquei 1 ano e 8 meses, né? Mas para mim foi gratificante e até hoje eu lembro de tudo que eu aprendi, porque foi excelente. Foi um curso que eu recomendo para todo mundo pela explicação, paciência, né, que teve comigo, porque não é fácil a costura, mas com persistência e assim, paciência, dá tudo certo. Então é isso. Obrigada. Oi, me chamo Berenice, agora estou com 70 anos, mas com- eu tive confecção de costurar de 500 peças no mês, eu mesmo fazer, cortar e entregar nas lojas. E minhas filhas foram seguindo eu, né? Tem pessoas que falam, não, já tenho 50 anos, não dá mais para me costurar. Não, não pode julgar assim, que é fácil a costura. Para a saúde da gente é bom. Quando a gente tem gente para pessoal para ajudar, aí só vai, né? Eu tinha linha de produção, desde a modelagem, tecido, tudo era eu comprava. Online é muito bom, o curso de online. A idade até... Ó, se eu fiz 70 e parei esse ano, as pessoas de 40, 50 anos é ideal para costurar. A gente sente tão útil, cai um botão, uma costura que descostura, você vai e costura. E a gente se anima mais para quando você está fazendo a modelagem, quando você termina de fazer a peça e se sente orgulhosa, né? De ver aquela peça tão bonita. Fala, quem será? Nem parece que é eu que fiz, não, nem acredito direito, mas é muito bom, muito bom. Viram aí, gente? Passou até minha mãe, né, dando o depoimento dela. Foi com ela também que eu comecei. Ela fez curso de modelista, mas era tabelado também, né, no manequim padrão, 38, 40, 42, 44. Eu comecei com essas tabelas. Aí que eu fui tendo essas dificuldades quando chegava um corpo assim diferente, até em mim. Na época eu era magra, mas eu tinha esse corpo comprido, né, corpo frente, corpo costas, sempre foi comprido. Então, não encaixava direito também as roupas prontas. Aí depois a gente vai engordando, piora a situação. Então, por isso que existe a Costura Sem Medo, né? Que é o meu curso completo, onde eu pego você do zero absoluto, e te ensino tudo. Como usar a máquina reta, a overlock sem medo. E como fazer o molde a partir das suas medidas. Não de manequim, como eu falei, de internet. Como cortar o tecido certinho, sem desperdiçar. Como costurar cada tipo de peça passo a passo, que são essas peças que eu mostrei para vocês aqui. Como fazer o acabamento certo, né? Que o acabamento, ela diferencia muito a roupa caseira com a roupa profissional, aquela de loja, tá? De boutique. Aí as peças do curso são
4 peças chaves. Por que chaves? Porque a partir dessa base dessa peça, você vai criando os modelos em cima dela. Então, você vai aprender primeiramente a saia. É a primeira peça do curso. Por que eu faço nessa cronologia? Porque é a forma como você vai se desenvolvendo para ir pegando as peças mais complicadas. Então, primeiramente, a mais fácil é uma saia. Ó, essa saia foi feita nas medidas da manequim, tá vendo? Ó? É uma saia reta, com zíper comum. Eu explico também sobre os tecidos que você vai utilizar, que é melhor para se fazer também numa saia, tá? Dou bastante dicas. É um zíper comum, ó, mas bem embutidinho, que parece quase um invisível, só que esse é mais fácil de pregar do que o invisível. E no curso também tem a apostila, se você gosta de acompanhar. Opa, gente, desculpa aí. Quem faz ao vivo é assim, ó. A mulher quer deitar, cansou. Isso, que tem a apostila, tá? Aí a segunda peça você vai aprender a fazer a base dessa blusa. Com pences, tanto aqui para a cintura, modelar a cintura, quanto para busto, tá? Vai aprender a colocar a manga e nesse decote. Aí você pode fazer alterações nesse modelo que você vai aprender no curso. Você pode fazer um decote redondo, pode fazer um decote quadrado, tá? Pode fazer sem manga, porque o sem manga eu vou ensinar no vestido. A partir dessa manga, você pode fazer o comprimento nela na longa. Pode deixar mais curta a blusa como mais comprida. Você pode não fechar as pences aqui, aí ela fica uma blusa mais soltinha. Tá vendo quantas versões dá para fazer com molde só? E olha, se você quer mais justinha, você tem que pôr um zíper. Aqui atrás é um zíper comum. Não parece que é um zíper invisível? Mas não é. É aquele zíper comum que é mais fácil de pregar, porém eu ensino essa técnica aqui bem fechadinho, ó. É uma técnica minha que vocês vão aprender no curso lá bem detalhadinho, vai ser aproximado a câmera bem de pertinho na hora que eu tô costurando, tá? Aí você tendo já a base da saia que você vai aprender a fazer, da blusa também, aí você faz na junção, já sai um vestido, ó. Aí você vai aprender a fazer esse vestido no curso. Aí aqui eu já vou ensinar sem a manga. Porque aí se você quiser aplicar essa manga lá na blusa que tá com manga, você faz a troca. O decote também, ó. Esse aqui é um decotinho quadrado, tá vendo, ó? Você pode pegar esse decote quadrado que você aprender no vestido, passar para a blusa. Ou da blusa nesse aqui, entendeu? Pode também eliminar as pences daqui, ó. Aí ele não fica justinho, ele fica um vestido mais soltinho. Pode fazer ele mais comprido ou mais curto. Ou através dessa base você deixar ela uma blusa. Também é só fazer o comprimento da blusa que você quer, o resto é tudo igual, tá bom? E explico também os tipos de tecido que você pode usar para fazer o vestido, que vai dar um caimento bom, tá tudo lá no curso. Esse já é um zíper invisível, ó, e é invisível mesmo, né? Tá? Tá? Eu vou ensinar, então, aí nesse curso você vai estar aprendendo o zíper comum e o zíper invisível já, tá? No curso. E o comum ainda com fingimento de invisível, né? Que ele é bem fechadinho. E aí, por último, a quarta peça, que vai ser essa bermuda, que, ó, tá na medida desse manequim também, né? Aqui fica aparecendo aqui um pouquinho a dobrinha por causa da posição que tá a perna dela, mas ela tá bem certinho. Se eu pudesse esticar a perna dela, ia tá bem certinho. Então aqui é um zíper invisível atrás, ó, tá? É a forma mais simples de uma calça e de uma bermuda, tá, gente? Porque aí depois vai ter os outros cursos mais elaborados. Então aqui, ó, ela não tem um cos, tá vendo? Ela vai ser um acabamento de revel, com o zíper atrás. Você pode aplicar esse zíper também na frente, você que sabe, você que escolhe. Na frente, ó, é também com revel, só que eu fiz um pesponto aqui, ó, que parece que ela tá com cos, tá vendo? Dá toda a diferença, né? O comprimento também, você pode fazer mais curto ou mais comprido. Eu fiz também essa gracinha aqui na barrinha dela, ó, é uma barra italiana. E se você não dobrar ela, virar, ela fica aquela barra comum. Tá vendo? Olha a diferença, ó, já fica estilo alfaiataria, né? Explico também os tipos de tecido que dá para você estar fazendo a bermuda e a calça,
Explico sobre linha, sobre o material a utilizar, manusear a sua máquina, tanto a overlock quanto a reta e a caseira também. E aí você fala, nossa, eu preciso do maquinário completo? Não, gente, eu vou mostrar uma saia que eu fiz naquelas maquininhas que você dá de presente para criança, aquela que costura, sabe? Deixa eu pegar aqui. Olha essa sainha aqui, eu fiz com zipinho invisível. Eu fiz na maquininha de brinquedo para criança, aquelas maquininhas pequenininhas que costura, né? Que tem o pedalzinho e faz a costurinha devagar. Porém, você só vai ficar com um acabamento um pouco mais caseiro. Ah, eu não tenho aquela overlock que faz o acabamento para não ficar desfiando. Você faz nela, ela tem aquela maquininha, tem o zigue-zague, não sei se dá para ver bem de perto. Aí você vai fazer esse acabamento aqui interno, tá vendo, ó? Mas para você que vai começar, que nunca mexeu em nada, pode fazer, ó. Você consegue fazer uma pecinha para você. A blusa também é o mesmo esquema. São mais de 50 aulas, passo a passo, tá? Bem detalhadinho para vocês. Bem explicadinho. As técnicas também de costura, da forma que eu costuro a peça, já é favorecendo a você precisar ajustar ou soltar a peça. Eu já explico para você de uma forma fácil para você fechar a peça. Olha aí a filmagem que ele está mostrando, ó, bem pertinho, tá vendo? Eu estou numa caseira, mostrando como você fazer o acabamento em zigue-zague. Eu falo sobre os materiais necessários que você vai precisar para utilizar, até uns materiais extras, eu mostro também para vocês. Explico sobre manequim também, tá? A modelagem passo a passo, os primeiros riscos, como você fazer o decalque de um revel e explicar também como você fazer o corte sem medo, né? Para não perder o tecido que você comprou. O maior medo é esse, né? Você compra um tecido bom e depois estraga o tecido, né? Então, e o mais gostoso disso, gente, que eu não vou ficar só na teoria com vocês. Vamos só fazer modelagem. Não, eu explico de uma forma diferente que você não fica cansada. Você vai aprender a fazer o molde da saia. Aí nós vamos ao segundo passo para o corte. Aí a gente faz o corte, aí a gente vai para a máquina, faz até o final dela, passar, dar o acabamento final e você vestir a peça. Nossa, aí você se empolga. São mais de 50 aulas, são aulas curtas, não são aquelas aulas extensas, bem explicadinho, passo a passo, igual que você viu hoje, tá? E você assiste quando você quiser, no seu celular, no seu tempo, pausando, voltando, repetindo, quantas vezes você quiser. São mais de 500 mulheres aprendendo aí o método, tem aluna de várias faixas etárias, 65, 68, 72, 20, 15. Elas chegaram com medo, tá? De fazer o curso. Não tinha nem visto máquina na frente, pegava assim até com medo de passar o dedo debaixo da agulha. E hoje elas fazem as roupas delas, foi assim desse jeito também. A primeira peça começar do início até o fim. Aí ela se empolgou por ter a peça finalizado a peça e se empolga e vai querendo aprender cada vez mais, tá? Além das aulas, você também vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp, que aí vai estar nesse grupo as alunas comigo e a gente vai ficar trocando informação. Tem dúvida no que você está fazendo, ponha lá no grupo, uma dá uma ideia, outra dá outra, eu tiro a dúvida de vocês. Travou numa aula, manda mensagem, aí sempre tem alguém para estar ajudando, eu vou estar lá também. E você recebe um certificado digital para você ir colocando aí no seu ateliêzinho, né? Isso aí é bom para também adquirir cliente, né? Você tem também 1 ano de acesso, tá? Você vai ficar 1 ano aí para você se programar para fazer essas 4 peças. Com calma, devagar, sem correria, né? Um investimento para entrar no curso, muito menos que você imagina, gente, e bem facilitado. Se você fosse ter aula particular, comigo aqui mesmo, que eu cheguei da aula aqui no ateliê, você vai ter que deslocar da sua casa, às vezes vai ter que ter uma roupinha até melhor para vir, né? Esse deslocamento, tanto de ônibus, Uber ou carro, vai ter gasto, aí vai ficar 1 hora aqui comigo, às vezes não dá para anotar tudo que eu estou falando. E online é ótimo que você às vezes está de pijaminha lá, tá tudo tranquilo, já fiz tudo, todo mundo
dormindo, tô calma, você vai lá, assista a sua aulinha, pausa, né, na hora do molde, do corte ou da costura, pausa, volta, olha como que eu fiz, aí vai, faz, pausa, vai e tenta fazer o que eu passei ali no vídeo para você, repete aquele processo. Eu acho maravilhoso, gente. Quantas vezes for preciso, e se mesmo assim ainda não conseguir, entra no WhatsApp, faz a pergunta, eu sempre estou respondendo, geralmente no mesmo dia ou na mesma hora, tá? O valor pode ser 12 de R$30, você pode dividir isso no cartão parcelado, né? Que vai ser R$30 por mês, que o cartão vai descontar. É praticamente R$1 por dia, gente. Pensou? R$30 no mês para você aprender a fazer essas 4 peças. Vai comprar essas 4 peças que dá mais que o curso. Uma aula particular aí, em média, R$80, R$100 por hora, né? Às vezes faz 2 horas só por semana. E com R$30 você tem acesso aí a mais de 50 aulas e por 1 ano, tá? Indo e voltando na hora que você quer, tirando as dúvidas ainda pelo WhatsApp. Fazendo uma roupa por mês com o que você aprendeu aqui comigo, você em 2 meses já pagou o curso inteiro. 2, 3 meses. Ou se você fosse comprar essa roupa, né? E as dicas que eu dou também de tecido para vocês, gente, são tecidos assim não muito caro, tá? São tecidos bons, que tem um preço bom no mercado para você começar a fazer essas peças aqui. Não é nada de tecidos aqui, é caríssimo essas aqui que eu elaborei para vocês. Tá? Você faz aí com tecidinho barato no mercado e aprende sem muito investimento no seu material, o que é mais o tecido. Você pode passar, dividir também até em 2 cartões, tá? De crédito, aceito Pix também, boleto, cartão à vista. E tem uma coisa que eu posso te dizer, que você tem 7 dias de garantia total. Entra no curso, acessa tudo, assiste as aulas. Se em 7 dias você sentiu que não é para você, por qualquer motivo, me manda mensagem, a gente analisa e devolve cada centavo para vocês, tá bom? Tem esses 7 dias aí para vocês dar uma analisada aí, sem burocracia. Pense bem, você não vai se arrepender. Se você está querendo mesmo aprender o corte e costura de forma correta, sem ter aqueles pesadelos que às vezes você assiste vídeos curtinho aí na internet, depois é uma dor de cabeça, encosta lá, vai pro baú as suas peças. Você está no lugar certo, venha comigo que você não vai se arrepender. Vai fazer a roupa perfeita e qualquer dúvida eu estou aqui para tirar para vocês. R$1 por dia. Nem tem R$1, né? Hoje em dia, se não for... a moeda está sumindo, o dinheiro em espécie também está se usando até mais em Pix, né? O que você faz com R$1, gente? Não compra nem bala direito, né? Eu vou ser bem sincera com vocês, esse valor de R$30 por mês, eu não garanto que vai ficar assim para sempre, tá, gente? Toda vez que eu abro o Costura Sem Medo, a procura é grande. E quando a procura aumenta, o valor também sobe, né? Então, se você está pensando, o melhor momento é esse. O link vai estar aí embaixo, tá? Só clicar lá, escolhe a forma de pagamento que melhor cabe no seu bolso. E em minutos você já vai estar com o link lá e acessando a plataforma e assistindo às aulas. Então, antes de eu encerrar, eu quero dizer uma coisa. Você veio aqui hoje, você poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas você escolheu investir 1 hora do seu aprendizado. No seu aprendizado foi muito bom, isso fala muito de quem você é, tá? Costura é uma habilidade que não tem prazo de validade. O que você aprender hoje, você vai saber para sempre. E o que você aprender na costura sem medo, você vai levar para a vida inteira. Aí agora eu vou abrir para as perguntas, se alguém tiver mais alguma dúvida, para a gente poder encerrar a live e eu deixar vocês livres aí. Tem apostila no curso? Sim, gente, vai ter tem a apostila com os desenhinhos, tá? Bem ilustrativa, bem elaborada, tá? Agora ele vai mostrar ali como você faz a compra, tá? Você vai preencher com os seus dados, correto, bem certinho, principalmente telefone, viu, gente? O DDD do Brasil, que é o país, já está adicionado, você só entra com o seu estado, tá? É fundamental o telefone para vocês poderem entrar no grupo. Aí passa aí o que ele está passando, as opções de pagamento. Aí passa aí para vocês o depoimento de um homem que acompanhou o meu curso, fez o curso, ele vai dar o depoimento dele para vocês. Vê que não é um bicho de 7 cabeças, é só seguir que consegue fazer. Oi, eu sou o Felipe,
Eu nunca tinha encostado em uma máquina, em uma modelagem, para mim era grego. Não gosto muito de matemática. Tinha muito medo também de cortar errado, costurar errado, porque tecido é caro. Mas além da Zuleika ensinar como que faz, ela dá vários modos. Então na parte de cortar tecido, ela deu umas 3 formas de cortar o tecido com mais segurança. Isso fez com que eu tivesse mais confiança em cortar. Depois a parte de costurar também. Ela fala que se você costurar errado, é só você desmanchar e costurar de novo. Isso me deu muito mais segurança, a forma que ela explica. Eu não sabia nada, não sabia como ligar uma máquina. E com poucas aulas da Zuleika, eu aprendi a costurar, aprendi a cortar, fazer a modelagem, entender agora. Antes parecia grego, agora parece muito fácil a modelagem. Isso graças a Zuleika. Eu gosto que ela começa devagar, do fácil e vai aumentando. Então você consegue acompanhar, você consegue entender. Ela também tira todas as dúvidas. Então tinha coisa que eu ficava com muita dúvida, eu perguntava, ela respondia. Posso dizer que eu aprendi a costurar em poucos dias, por incrível que pareça. Eu sei que parece muita brincadeira, mas realmente o método dela deixa muito descomplicado, sabe? E aí, gente, viram? Então, para finalizar, eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Eu agradeço mesmo, gratidão de coração. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E aproveita o curso que está num valor muito bom. Eu sei que vocês não vão se arrepender, tá bom, gente? Uma boa noite para vocês. Se eu mais para frente fizer uma outra live, talvez vocês estarão me vendo aí para mais aulas, tá bom? Um beijo enorme no coração, uma boa noite. Olá, pessoal. Eu me chamo Renata, sou irmã da Zuleika e hoje eu vim falar um pouco sobre a trajetória dela. Vou voltar nas nossas raízes. Desde jovem, minha mãe tinha um sonho de estudar, mas minha avó dizia: estudar não é coisa para filha mulher. Se quiser, eu pago um curso de corte e costura. Depois de casada, ela se aperfeiçoou num curso de modelagem industrial. Então, desde cedo, eu e minha irmã fomos criados nesse meio. E eu lembro que a minha irmã logo começou a mexer nas máquinas, trabalhar nas máquinas, ainda na adolescência. Aí o tempo passou, ela foi trabalhar em outra área, estudou, casou, teve uma filhinha e ficou desempregada. Meio desanimada com a pressão na área de trabalho dela e com o peso de ficar longe da filha, ela volta às suas raízes. Ela decide costurar sob medida. Depois de um tempo, ela volta a trabalhar com a minha mãe, não por falta de clientes, mas na época minha mãe estava precisando muito de um profissional. E muitos dizem, né, que sabem costurar, mas sempre trabalhou numa linha de produção, numa fábrica, numa confecção. Então você sabe montar um bolso, pregar um zíper. Então um profissional que saiba montar uma peça inteira é muito raro. Mas ainda aquele que entende também um pouco sobre modelagem e muito mais aquele que vê uma foto e torna a expectativa em realidade. Essa é a Zuleika. Trabalhando um tempo no ramo de costura voltado para o industrial, ou seja, uma linha de produção em série, ela percebeu que ela tinha aptidão para costura sob medida. Então ela monta o seu ateliê e aí começa o grande desafio, a diversidade do corpo feminino. A modelagem industrial é um padrão, ela não atende todos os corpos. Por exemplo, eu de cava e ombro sou tamanho 44, cintura e quadril tamanho 48. Com essa bagagem, adquirindo mais conhecimentos, ela encaixou na realidade dela e montou no decorrer desses anos um método próprio que vem atendendo às expectativas das clientes. E ela deseja, o sonho dela,
passar esse conhecimento para aquelas pessoas que têm o desejo de aprender desde a base, que é tirar as medidas, traçar o molde, colocá-los no tecido em fio reto, que é um passo muito importante para o caimento da peça, o passo a passo da costura num acabamento profissional. O conteúdo desse curso foi feito com uma atenção especial em transmitir um conhecimento tão complexo para muitos em uma linguagem simples e acessível, onde você pode aprender no conforto do seu lar, em um horário apropriado para cada um, tirar suas dúvidas com a criadora do conteúdo e aplicar não só para você, mas ganhar até um dinheiro com isso. Bons profissionais estão em falta e trabalho sempre tem, até em pandemia. Não procrastine mais, comece já, faça dos seus desejos uma realização pessoal. Muito obrigado a todos. Tchau! A Zuleika é maravilhosa, né? É tudo bem feito, é tudo certinho, é tudo... Não tem o que falar, realmente é uma roupa que você vem e sai da forma que você viu ali, do jeito que você gostaria que ficasse. Ela te dá dicas, ela vê qual que é o melhor tecido, ela auxilia em tudo. As roupas que eu compro na loja, geralmente, nunca tem o mesmo caimento, sabe? Eu tenho um desenho corporal um pouco diferente. Então, eu tenho um quadril muito mais largo. Tem roupa que às vezes tem que fazer um ajuste, não fica legal. E quando eu mando fazer a roupa, fica realmente uma roupa feita no meu corpo, sabe? Quando você faz uma roupa sob medida, como já fala, sob medida, essa roupa ela vai ficar adequada no seu corpo. Vai valorizar o que você mais tem de bonito, ou a parte que você mais gosta. Fica uma roupa feita especialmente para você. Então não tem como errar.